Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Abba, nós queremos te agradecer. Te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pelo teu favor, te agradecer pelo som da tua voz, te agradecer pela tua palavra, te agradecer por tudo que nós vivemos nesse dia, te agradecer porque o Senhor é um Pai que nos direciona, o Senhor é um Pai que nos habilita, o Senhor é um Pai que nos guia. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito em nós. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar a tua presença em nós, para te adorar, para dizer que tu és digno de receber todo louvor, toda adoração. Nós estamos aqui para dizer que nós reconhecemos a tua soberania, nós reconhecemos que o Senhor é o primogênito. Você é, Jesus, o primogênito do Senhor Jesus, aquele que é o soberano dos reis da terra. Ah, Jesus, nós queremos reconhecer a tua soberania, a tua majestade, o teu senhorio. Nós reconhecemos teu poder, a tua autoridade. Nós te reconhecemos como Senhor, como Salvador, como nosso absoluto Senhor. Nós te reconhecemos como amigo. Por isso estamos aqui nesse momento para celebrar. Espírito de conhecimento, Espírito do conhecimento em nós, ativa os nossos sentidos, ativa a nossa inteligência. Ah, Espírito de sabedoria, nos concede sabedoria para que a gente possa receber a revelação por meio do conhecimento. Nós te pedimos Espírito do conhecimento, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria e de profecia. Ativa-nos nessa noite para que a gente possa modelar Ana, a profetisa, essa mulher que num tempo tão importante, ela estava na hora certa e no lugar exato onde ela precisava contemplar aquilo que ela profetizava, aquilo que ela acreditava que iria acontecer. Nós queremos, Senhor, aprender com Ana. Nós queremos aprender com Ana, essa mulher que é a primeira mulher que nós vamos falar do Novo Testamento. Nós queremos modelar a Ana para que a gente possa viver nesse tempo. Senhor, nós rendemos a Ti a nossa vida, o nosso coração. Rendemos a Ti esse momento. Rendemos a Ti, Jesus. Nós queremos Te dizer que o Senhor tem esse momento. O Senhor tem a nossa mente, tem o nosso coração. Nós rendemos a Ti agora a nossa vida. Nós nos desligamos de tudo que nos rouba. Nós agora queremos abrir mão de toda preocupação, ansiedade, inquietação, para estar somente contigo nesse momento. Então, nós queremos te dizer que tu és bem-vindo, nos concede sabedoria, conhecimento, nos concede revelação dessa palavra, daquilo que Ana tem para nos ensinar nesse tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus! Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui. Nós estamos iniciando o devocional Mulheres da Bíblia, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre Ana. Hoje a gente vai falar sobre Ana, a profetisa. Hoje a gente está começando a estudar a primeira mulher do Novo Testamento. Vamos lá? Hoje a gente vai chegar aqui no livro, como a gente está usando como base para a gente as mulheres desse livro, embora a gente já falou de algumas outras que não estavam aqui, a página é 193, tá bom? Hoje a gente começa a falar sobre as mulheres. Hoje a gente começa a falar sobre as mulheres do Novo Testamento. Ó, você vai chegar aí na sua Bíblia, em Lucas capítulo 2. Esse fio aqui vai me dar um trabalho, meu Deus. Jesus, me ajuda. Me ajuda para eu não me enrolar toda, porque eu sou meio atrapalhadinha também, viu? Sou meio atrapalhada. Vambora. Olha só, a gente vai começar aqui, mas a gente vai ler o livro hoje, tá? É muito importante a gente ler a base bíblica, que a gente vai... A nossa base devocional está em Lucas, capítulo 2, versículo 38, tá bom? Mas a gente vai ler... Depois que a gente lê aqui o livro, conforme a gente for lendo, a gente vai também falando, eu queria que você parasse para você meditar a respeito de Ana a partir do versículo 25. Na verdade, a história dessa mulher está em 3 versos, né? Lucas
capítulo 2, versículo 36, 37 e 38. Mas para a gente entender o sentido da história de Ana, a gente vai precisar chegar aqui no versículo 25, não vai ter jeito. Porque a história de Simeão está totalmente atrelado à história de Ana. E ela estava no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Demais a história dessa mulher. Então a gente vai começar aqui, a partir da leitura do livro, tá? Que a nossa base devocional diz assim, no versículo 38 de Lucas 2. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu quero começar falando dessa mulher que ela estava na hora certa. Ela estava na hora exata quando José e Maria chegou no templo para apresentar Jesus ainda bebê. Ela chegou no momento exato e a palavra fala que ela ouviu o que Simeão estava falando. E ela e Simeão eram os dois profetas da época. Você sabe que eu estava lendo aqui o livro e no sábado a gente tentou fazer e acabou caindo na internet. Então eu já li e hoje eu parei para reler de novo. E aí, oi Val, paz do Senhor, gatitia. Olha só, aí eu estava lendo aqui o livro e o livro pontua uma coisa muito interessante exatamente desse momento, onde Ana ouviu o que Simeão estava falando e ela começou a dar graças a Deus. Depois disso a gente vê que essa base devocional do versículo 38, que é a nossa base devocional, fala que ela contava a todos os que esperavam a redenção. Sabe quando a gente recebe uma revelação do Senhor? Quando Deus te dá uma palavra e você recebeu essa palavra de conhecimento como uma palavra revelada e você começa a falar para todas as pessoas, sabe? Quando você começa a falar para todas as pessoas que têm a mesma fé que você, que têm a mesma esperança que você, para as pessoas que acreditam da mesma forma que você, foi isso que Ana fez. Ana, ela passou a falar para todos do Messias, de quem ela tinha visto e de quem ela esperava. Então eu achei isso lindo, porque quando a gente fala de mulheres no tempo do fim, a gente vai observar que nós somos as profetisas desse tempo. E eu já disse aqui em outro momento que o que é ser profeta? É quando você recebe uma palavra de Deus, é quando você tem uma palavra, o Senhor te deu conhecimento para você ler aquela palavra e discernir ela. E a partir do conhecimento que você tem daquela palavra, você recebe a revelação dela. Você fala, uau, meu Deus, que tremendo isso. E aí você passa a ativar as pessoas. Olha, até me arrepia de falar. E aí você começa a anunciar essa palavra profética para as pessoas, a palavra que o Senhor te deu conhecimento, a palavra que você recebeu como revelação e você começa a profetizar sobre a vida das pessoas. A palavra de Deus. E a partir da acolhida das pessoas dessa palavra, a partir do momento que as pessoas elas começam a receber aquela palavra de conhecimento e revelada que você tem transmitido, elas mesmas vão começar a produzir essa palavra e que ela vai acontecer. Porque a palavra de Deus, o Senhor fala isso para nós, que a palavra ela não volta vazia, né? A palavra, ela prospera naquilo ao qual ela foi enviada. Então, é interessante a gente parar para pensar nesse exato momento onde Ana estava. E aqui, antes que a gente comece a leitura, eu quero te dizer que é muito importante o lugar que você está. É muito importante o ambiente, sabe? É muito importante o grupo de pessoas que você está relacionado. E aí, para a gente poder continuar e construir isso na nossa vida, você vai ver que ela estava no templo. E se ela não estivesse ali, ela poderia ter perdido essa oportunidade. Olha só, a leitura do livro, só lembrando que a gente está acompanhando com esse livro aqui, tá? Mulheres da Bíblia. E a nossa base devocional, Lucas capítulo 2, versículo 38. Mas a gente daqui a pouco vai ler. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. No livro é a página 193, tá? Que diz assim: toda a glória do nascimento de Jesus foi concentrada no antigo reino de Judá. José e Maria eram descendentes da tribo de Judá. Isabel morava em Judá e João nasceu lá. Belém pertencia a Judá. No entanto, Jesus veio por todo Israel. E mais do que por Israel, ele nasceu para ser luz para os gentios.
Jesus nasceu para quê? Jesus nasceu para ser luz para os gentios. Os magos vieram como representantes dos países pagãos para homenagear o novo rei. E Ana, a profetisa do templo, veio confessar a esperança de seus pais em Israel, que estava fora do domínio de Judá. Aqui, ó, Ana, ela fazia parte de uma tribo, né? E essa tribo, ela já estava fora do território ali de Judá. Mas Ana, ela fazia parte do povo de Israel, e a gente encontra ali, aí a gente vai entrar muito em estudo e não vai dar pra gente entrar nessa questão, mas a tribo de Aser pertencia, eu dei uma lida bem rapidinho, tá? Vou falar bem rápido. Ela pertencia ali àquela tribo que nasceu quando Jacó esteve ali, acho que é Peniel, uma coisa assim. Aser vem dessa linhagem aí. A gente não vai entrar nisso aí, porque senão eu vou acabar me enrolando toda, porque eu não tenho toda a certeza. Eu, estudando, eu li, aí tive esse entendimento, mas não tá claro ainda para mim. Enfim, ela pertencia ao povo, entende? Então a gente observa aqui que a palavra fala que Ana, a profetisa, ela veio para confessar a esperança de seus pais, porque os seus pais transmitiam para ela a palavra do Deus de Israel, transmitia para ela a profecia que viria o Messias, né? E aí a gente vê aqui que o autor ainda ele diz assim, Ana não era descendente da tribo de Judá, ela era filha de Fanuel da tribo de Aser, que estava situada nas tribos dispersas, e por isso que a sua posição no templo teve um significado, teve um significado especial. Sob Jeroboão, as 10 tribos se emanciparam da casa de Davi e ao longo dos séculos continuaram a rejeitar o Messias de Israel e o Deus da aliança. Agora, vemos que Ana aparece no templo ao lado da figura de Simeão para saudar o rei da casa de Davi. Parece que Ana veio chamá-lo ao lago de Genesaré e a desprezada Galileia, para ele poder reunir um povo rebelde ao seu reino. Simeão e Ana eram os dois mais velhos. Ana tinha 84 anos, portanto, eles não representavam a nova geração. Não pertenciam ao círculo do qual o Senhor escolheu seus discípulos, nem ao grupo em que ele escolheu Maria e Marta. Em vez disso, eles pertenciam ao Israel moribundo. Claro que aqui o autor cometeu, acho que uma gafe aqui, né? Porque Jesus ainda ele era pequeno. Era um bebê, ainda não tinha os discípulos, né? Mas aqui ele fala, Ana estendeu a sua honra a Cristo. Não como representante do passado, mas do futuro. Parece que ela veio oferecer-lhe o agradecimento de 40 gerações aos pés de Jesus, antes de morrer. Aqui, olha só, isso eu acho muito interessante o que o autor escreveu aqui, por isso que eu fiz questão de ler o livro mesmo. Olha aqui no segundo parágrafo da página 194. Ana trouxe essa oferta como mulher, depois que Simeão a trouxe como homem. Assim, observamos que ambos os sexos, juntos e individualmente, são chamados para glorificar o Deus de Israel. Olha o que o autor fala aqui, que é muito interessante. Ao lado de Abraão, encontramos Sara. Ao lado de Baraque, encontramos Débora. Ao lado de Moisés, encontramos Zípora. E ao lado de Ana de Aser, estava Simeão. Ela não era sua esposa, entretanto, o seu relacionamento era intensamente espiritual, transcendendo todas as diferenças entre os sexos. Eu queria fazer uma pausa aqui. Quando a gente para observar a criação e a gente observa Deus ele criando homem e mulher e constituindo homem e mulher, colocando os dois para cumprir uma missão, estando no mesmo tempo. E a gente observa que o tempo do Senhor, ele não muda, a maneira do Senhor não muda.
A gente está vivendo num tempo, e a história de Ana, a profetisa, nesse momento, você vai observar que é um momento muito importante, porque quando a gente para olhar a história, a gente vai ver que Ana e Simeão, eles viviam em um tempo, em uma época, em que estava havendo uma desesperança muito grande, em que havia uma divisão política na época. Você lembra? Né? Quando a gente para observar, e até na época de Jesus, quando Jesus já estava, né, já iniciando o seu ministério, você vai ver que as pessoas queriam fazer com que ele fosse rei à força, que ele assumisse o reinado de Judá à força, né? Então a gente percebe que eles viviam num tempo onde a desesperança reinava, onde o povo já tinha, assim, desistido da fé, eles já não estavam mais persistindo na fé. Muitas pessoas já tinham, né, abandonado, muitas das pessoas ali que conviviam entre eles, muitos dos seus contemporâneos, muitas das pessoas que viviam naquela região já não tinham mais fé, já tinham abandonado a esperança. E a gente observa que Ana e Simeão eram um casal, que não era um casal porque eram casados, mas eram um homem e uma mulher, casal porque era o sexo feminino e masculino representado dentro da profecia. Isso para mim fala muito ao meu coração, porque a gente observa que no tempo que a gente vive, e já vem isso de longa data, um preconceito com a mulher dentro da igreja, o preconceito da mulher ter algumas lideranças, o preconceito da mulher falar, né? O preconceito da mulher liderar alguns ambientes. E a gente observa aqui, isso para mim foi uma chave tão linda que o autor deixou aqui, porque ele fez ele trouxe assim um ponto que eu acho que eu nunca tinha pensado e nunca ouvi ninguém falando sobre isso. De verdade, eu nunca ouvi. E a gente observa que quando Deus criou, ele criou Adão, e ele falou para si, eu vou criar alguém que vai ajudar Adão. Eu vou criar alguém que vai completar esse homem. Eu vou criar alguém que vai ajudar ele. Porque ele não tem como ser independente. Ele vai precisar de ajuda. É tão lindo quando a gente para pensar sobre isso, não é? É tão grandioso quando a gente para pensar na magnitude, assim, de Deus e incluir homem e mulher. Deus, ele não tem preconceito, Deus não faz acepção de pessoas. E o autor, ele fala aqui que ao lado de Abraão, Deus colocou Sara. Ao lado de Baraque, Deus colocou Débora. E você vê que Baraque e Débora, eles também não eram um casal casados que tinham um relacionamento íntimos, né? Débora era profetisa na sua época e Baraque era um general que estava com medo, e quando foi para ir enfrentar o inimigo, ele falou, eu vou se você for. E a palavra fala que Débora, ela dava direções para aquele homem. Ele aceitou que ela chegasse junto e ele dava direções, né? Ela, melhor dizendo, ela dava direções para eles, ela dava conselho para ele. Só que daí ela falou, olha, só que a glória não vai ser por você não, viu? A glória de Israel não vai ser pela mão de um homem. E ele falou, não tem problema, o importante é que você vá comigo. Se você for para a guerra junto, eu vou. E Débora, na época, ela era juíza e profetisa. Ela não era uma guerreira, ela não era uma mulher que tinha domínio de guerra. Percebe? Então ela foi para um lugar para estar junto, ao lado, numa época e num momento importante. Você percebe o autor falando aqui sobre Moisés e Zípora. Quarta-feira passada a gente falou sobre Zípora. E que Deus falou muito ao meu coração. Deus ministrou muito ao meu coração sobre Zípora. Ali naquele momento que ela discerniu que Deus estava confrontando o marido dela por causa de uma desobediência, porque ele estava fazendo ou ia fazer algo fora da aliança com Deus. E ela percebeu isso e ela tomou a iniciativa. Ela foi lá e trouxe remissão. Ela foi lá e circuncidou o filho. Então a gente percebe que na história você vai sempre encontrar uma mulher acompanhando um homem, ajudando o homem. E aqui, na chegada do Messias, na apresentação de Jesus, tinha uma mulher ali. Eu achei lindo isso que o autor colocou. Então ele fala aqui, olha, observamos que ambos os sexos, juntos e individualmente, são chamados para glorificar a Deus em Israel. Os dois foram chamados para glorificar a Deus. A criação, homem e mulher, eles foram chamados. E por quem? Pelo Espírito Santo. Você vai ver na leitura que nós vamos fazer aqui. Só para a gente encerrar, o que o autor fala aqui, ele fala assim, olha, transcendendo todas as diferenças entre os sexos.
Ela estava casada há 60 anos e vivia há 7 anos sem marido. Aqui, essa questão aqui, que ela estava casada há 60 anos e vivia há 7 anos sem marido, pelo que eu fui procurar na Bíblia, ela viveu só 7 anos casado, tá bom? Ela não viveu 60 anos casado. Entende-se, né, que o período, pelo que a gente lê nos estudos, é que ela ficou casada apenas 7 anos. E a gente entende que Ana foi uma mulher que ela não teve filhos, porque senão a Bíblia falaria dos filhos dela. A gente entende como a Bíblia não relata, ela não teve filhos e ela ficou viúva. Então, a Bíblia fala que ela se casou, ficou casada só 7 anos. Não sabendo o que aconteceu com ele, ela não se casou novamente. Não sabemos o que aconteceu com ele e ela não se casou novamente. Estava isolada no templo, aguardando e servindo ali dia e noite com jejum e oração. Amém. A gente vai parar aqui para ler, porque eu quero ler a Bíblia aqui com você. O que eu queria mesmo ler aqui no livro era a respeito dessa colocação que o autor colocou aqui sobre homem e mulher que estava transcendendo a diferença deles. E eles estavam também presentes ali. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler rapidinho para a gente ir já falando e a gente já vai chegando aos finalmente. Você está entendendo, gente? Está conseguindo compreender? Vocês estão tão paralisados. Reage, #reage. Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aí. Agora eu descobri, viu? Descobri um jeito de saber quem tá aqui. A Val, a semana passada, eu falei, Val, tô te vendo, viu? Tô te vendo, Anne. Tô te vendo, Iris. Tô te vendo, Glaucio. Tô te vendo, Sandra. Eu descobri um jeito de saber. Olha quem fuça. Fala a verdade, a pessoa fuça até. Glória a Deus, porque fuçando a gente vai encontrando. Ó, versículo 25 de Lucas 2, tá bom? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Tô te vendo, viu, Ania? Tô te vendo. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava, ele tinha uma expectativa, ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha isso aqui, ó, movido, versículo 27 de Lucas 2, tá? Movido pelo Espírito, Simeão, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Ó, versículo 34. Simeão os abençoou e dizia a Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ó, o versículo 36, aqui a gente entra na história de Ana. Havendo uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos. Olha lá, tá vendo? A Bíblia fala que ela ficou casada há 7 anos só. Desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O que eu quero dizer para você? Ana é a mulher que nós buscamos ser nesse tempo do fim. Nós somos profetisas, como eu já disse aqui, nós somos sacerdotisas. O que é ser sacerdotisa? Eu já expliquei sobre profetisa, sobre ser profeta. E o que é ser sacerdotisa? É ser uma pessoa, um sacerdote, uma sacerdotisa, alguém que ela vai até Deus
em favor do povo. Ela leva, né? Ela leva para Deus. E a sacerdotisa, ela é alguém que fala com Deus, Deus fala com ela e ela leva aquilo que Deus fala para o povo. Então ela é aquela intermediária, entende? Então a palavra de Deus, ela nos é clara com relação à mulher no tempo do fim, que foi Ana, porque você vai ver ali, como eu já disse, que Ana e Simeão, ela vivia em uma época onde aparentemente não tinha esperança. Eles estavam vindo de 400 anos de silêncio. Você vai ver a palavra de Deus e a gente observa que a palavra, em vários momentos, né, as pessoas não davam mais atenção à palavra, elas abandonavam o conselho dos profetas, abandonavam a experiência, a vida com o Senhor. Então eles se envolviam na vida cotidiana ou se envolviam em idolatria, imoralidade, promiscuidade, e eles abandonavam o caminho do Senhor. Então, Ana e Simeão, eles vinham de uma época, vamos dizer assim, de resistência à palavra de Deus, de resistência em fé que o Messias ia vir. Eles eram pessoas que eles acreditavam em cada profecia que os profetas já tinham relatado. Isaías, né? Ageu, Oséias, Zacarias, Jeremias e tantos outros. O próprio Daniel também. Então, eles tinham ali os pergaminhos e eles acreditavam nisso. Então, a gente para observar que a nossa história não está diferente. Nós estamos vivendo num tempo hoje que há uma grande divisão política. Né? Nós estamos vivendo uma grande divisão política, uma grande perseguição religiosa. Nós estamos vivendo uma grande desesperança. Vamos falar a verdade. A história de Ana, ela é uma história que nós estamos vivendo. Que a nossa geração está vivendo. Você vai observar que hoje nós estamos vivendo uma desesperança muito grande, onde o amor tem se esfriado de muitos e a maldade tem crescido. Por causa do quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa dos princípios, por causa do abandono da fé, da apostasia. Então a gente percebe que a gente também está nesse mesmo quadro. Só que como é importante você estar no lugar certo, com as pessoas certas, sabe? Ouvindo aquilo que te edifica e ouvindo aquilo que vai abrir os seus olhos para aquilo que é profecia, porque tudo aquilo que já foi profetizado vai se cumprir. E que nós venhamos ser privilegiadas para estar no momento certo de falar: os meus olhos podem ver. Os meus olhos podem ver a tua salvação, Senhor. Quantas orações você não tem feito? Quantos jejuns? E aí eu quero te fazer pensar, porque Ana era uma mulher que tinha 84 anos. E a palavra fala que ela morava no templo. Quantas de nós, porque a gente está trabalhando, porque a gente já está com uma idade que a gente acha que é uma idade avançada, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ir para a igreja toda terça, quinta e domingo. Eu não aguento mais ir para a igreja toda quarta e domingo. Eu não consigo mais assumir tais ministérios. Quando eu tinha ministério, eu era do ministério da intercessão, eu era do ministério do louvor, tô dando um exemplo aqui, tá? Eu era do ministério da diaconia. Eu era do ministério da infância e da adolescência, não sei qual ministério você era. Mas quantas vezes, por causa que a gente põe desculpa na nossa idade? Porque eu já não tenho mais energia como eu tinha antes. Você não tem energia ou não tem disposição? Não está disposta a fazer isso? Porque a gente para observar que Ana, ela tinha 84 anos e detalhe, ela era viúva e foi uma mulher que viveu casada durante 7 anos. A gente para observar que às vezes a gente passa por muitos problemas, a gente passa por muitas situações na nossa vida que a gente paralisa. Ana, ela tinha motivos de paralisar, se a gente for parar para pensar. Porque Ana, ela foi viúva, ela ficou casada durante 7 anos e ela não tinha filhos. Ela tinha motivo para se vitimizar e ficar dependendo de favores de pessoas, porque era isso que acontecia. Os familiares tinham responsabilidade da viúva ou o próprio templo, né? As pessoas, a sociedade se responsabilizava de cuidar das viúvas da época, se ela não tivesse família, quando ela ficava viúva e sem filhos. Entende? Então ela tinha vários motivos para se vitimizar e falar: não vou mais para a igreja, não quero mais saber, não vou saber mais de ministério, não quero mais. E a gente observa que Ana, ela é um exemplo para nós, assim, de luva de pelica para nós. Porque hoje nós estamos, por causa de tanto ativismo, por causa de tanta agitação, de tanto compromisso que a gente vai assumindo, a gente vai abandonando aquilo que é espiritual
e aquilo que é ministerial. Por causa do cansaço, por causa da idade, a gente põe desculpa na idade, porque isso não é mais para mim, porque já passou meu tempo. Eu fazia antes, mas dom ele é dom, e a palavra fala que o dom é irrevogável. Percebe? A gente para observar que a gente vai passando o tempo, a gente abandona essas duas questões por causa desse ativismo, essa correria do cotidiano. E o que é o espiritual e o ministerial? O espiritual é seus momentos devocionais com o Senhor. O seu momento de intimidade com o Senhor. O seu momento de secreto, o seu momento de você falar com Deus todos os dias. E quando a gente vai deixando por causa de tanto ativismo, por causa de tantas coisas aradas que a gente vai assumindo, a gente vai se distanciando desse lugar. Automaticamente a gente vai parando com o nosso compromisso com a igreja e com fluir no nosso ministério. Aquilo que você sempre amou fazer, aquilo que sempre te deu prazer de fazer. E talvez você fale, eu não servia em algum ministério, mas eu estava frequentemente na igreja. Eu ia com mais frequência. Hoje não, hoje eu vou aos domingos, às vezes eu vou de 15 em 15 dias. E a gente vai pondo desculpas no trabalho, desculpa na idade. E a gente observa que Ana, ela não só ia para a igreja, mas ela cumpria, ela utilizava as armas espirituais. O que é a arma espiritual aqui? Olha o que a palavra fala. Versículo 37. Ana era viúva de 84 anos, que não deixava o templo, ela praticamente morava no templo. E a palavra fala que ela adorava noite e dia, em jejum e oração. Deixa eu te falar, não basta a gente fazer jejum, ficar sem comer. Não basta a gente fazer uma oração do Pai Nosso, ou uma oração de agradecer. Ai, Senhor, quero agora te agradecer por esse dia, pela minha vida, pela minha família. Quero te agradecer pelo pão de cada dia. Leva-me, Senhor, me guarda. Guarda minha entrada, guarda minha saída. Em nome de Jesus, amém, tchau. Não, é uma entrega, é uma devoção. É um momento de adoração, porque o momento de jejum e de oração é um momento de adoração. Você está adorando ao Senhor. E às vezes a gente vai entrando dentro das nossos princípios cristãos e a gente vai abandonando a essência dele e é com muita facilidade que ele se torna algo comum, algo que é mecânico, entende? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente para observar as questões espirituais, e eu já compartilhei aqui com vocês em certo momento, que Deus falou comigo quando começou aquela questão lá em janeiro, lembra? Das pessoas ali serem presas, foram presas no dia 8 de janeiro, lá em Brasília, e eu fiquei assim, em alguns momentos, muito contristada, eu estava muito assim, aflita com aquela situação, e Deus ele me disse que era para mim olhar para o céu primeiro, não era para mim olhar para a terra. E eu ia olhar para a terra com a perspectiva do céu, a partir do momento que eu olhasse para o céu primeiro. Então eu preciso olhar para o céu e clamar aquilo que a palavra de Deus me fala a respeito do céu e que o céu tem a trazer para a terra. Né? Porque quando a gente ora também a oração do Pai Nosso, ela fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Assim na terra como ela é feita no céu. Percebe que a gente chama o céu para a terra a partir da nossa visão. Então, naquela época, eu estava olhando tanto para o que estava acontecendo com aquele povo, e eu muito envolvida, e eu ainda oro e clamo e creio no Brasil, que eu estava totalmente assim, agitada com aquilo, triste, chorando por causa da situação daquelas pessoas. E o Senhor me falou, olha para o céu primeiro, não fica olhando para a terra porque está acontecendo. Olha para o céu, que quando você olhar para o céu, você vai ter a perspectiva da terra. Então, se a gente vai abandonando nossos momentos devocionais, automaticamente os princípios e tudo que envolve a vida espiritual, a gente vai virando uma coisa comum para nós. E fazer jejum espiritual, a gente muitas vezes começa a levar como igual aquele jejum que a gente faz para fazer um exame de sangue. Só é você ficar sem comer por 8 horas, tá tudo certo. Mas o jejum espiritual, ele não é isso. O jejum espiritual, ele envolve adoração, ele envolve oração e abster-se de alimento. Entende? E a gente observa que Ana, ela tinha 84 anos, não tinha desculpa. Não tinha desculpa para a idade.
Ela tinha 84 anos. Ela morava no templo, ela servia a igreja, ela fazia questão de estar na igreja. Ana, ela era uma mulher que ela fazia questão de estar ali servindo, sabe? Ela era uma pessoa que ela praticava a vida espiritual, ela praticava os ensinos, ela praticava aquilo que ela aprendeu como filha, né? A gente para observar também que Ana, ela personifica, na época dela, ela é a personificação das pessoas que servem a Deus. E nesse tempo, nós somos. Então você percebe que quando a gente vai abandonando a nossa vida espiritual, esse momento de devoção, de entrega, nosso devocional, nossos momentos com Deus, nosso momento de oração, de jejum. E eu quero te falar uma coisa, nesse tempo que nós estamos vivendo, é raro você encontrar pessoas que fazem jejum espiritual. É raro. Porque as pessoas elas vão deixando essas práticas. E a Bíblia fala que há um poder muito grande no jejum. Entende? Automaticamente, quando a gente vai deixando as nossas práticas espirituais, quando a gente vê, a gente deixou as práticas ministeriais. Porque a gente já não está indo mais no templo, a gente não está indo mais na nossa comunidade de fé, na nossa congregação, com tanta frequência como a gente ia antes. Entende? Então a gente para observar que Ana, na sua época, ela era a personificação de pessoas que servem a Deus, o Deus verdadeiro, sabe? E aguardava o filho. Você sabe quando eu paro para pensar na história de Ana, eu fico pensando assim, nós nesse tempo. Porque hoje tem muitas pessoas que elas vão para a igreja, elas já são cristãs há muito tempo, mas elas não vivem essa expectativa da vinda do Messias. Tem muitas pessoas que têm medo da vinda de Jesus. E a palavra do Senhor fala que o dia do Senhor é o dia aceitável, né? Que a gente tem o chamado de anunciar o dia aceitável do Senhor e o dia da vingança. Que o dia do Senhor vai ser surpresa para quem não espera, mas para quem espera vai ser assim uma alegria muito grande, porque está esperando esse dia. Então nós, como mulheres no tempo do fim, como pessoas no tempo do fim, será que nós estamos sendo essas pessoas que estamos vivendo e esperando e anunciando o Messias? Será? Porque Jesus ele vai vir num piscar de olhos. E a gente precisa parar para pensar o que nós estamos fazendo. Ana e Simeão, a gente observa aqui que eles eram pessoas que eles aguardavam e eles queriam muito. Porque eles acreditavam na profecia. Eu quero te dizer, você acredita que Jesus ele vai voltar? Você acredita que todas as promessas que ele já te prometeu vai se cumprir? Ou você está vivendo a partir das suas vontades, a partir dos seus desejos? Eu vou falar para você, por experiência própria. Às vezes a gente tem promessas, às vezes o Senhor fala conosco e por causa das necessidades do corpo, por causa das necessidades humanas, a gente vai abandonando a profecia para fazer aquilo que para fazer aquilo que é a nossa vontade. Porque a gente está muito preocupado, a gente quer trabalhar com a força do nosso próprio braço, a gente quer mudar as coisas, a gente quer antecipar o tempo. O modo é o nosso modo, não é o modo de Deus. Só que o Senhor fala que para cada tempo há um tempo e um modo. Para cada época há um tempo e um modo. Para cada modo há um tempo, para cada tempo há um modo de ser feito. Percebe? Então a gente para observar que Ana aguardava vindo dos céus o Filho de Deus. Assim como Simeão, nós precisamos ser mulheres, pessoas no tempo do fim, que esperamos e que quando a gente recebe um anúncio, quando a gente ouve um anúncio, a gente começa a falar para outras pessoas. Deixa eu te falar, é muito importante as pessoas que você anda. É muito importante. É muito importante o ambiente que nós estamos. É muito importante. É muito importante. Você vai ver que a palavra fala aqui no versículo 38, e chegando naquela hora, Ana dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela chegou exatamente no momento em que Simeão estava apresentando Jesus e estava falando com Maria. Você vai ver que Simeão, ele não chegou no templo onde Maria e José estavam chegando porque alguém mandou chamar ele. A palavra fala aqui, ó
Olha no versículo 27 de Lucas 2. Movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora eu posso descansar os meus olhos. Então você percebe que é Deus que vai nos conduzir para alguns lugares. Eu quero louvar, engrandecer o Senhor por isso. Eu quero. Ó, a Tati tá falando aí, ó. A Tati tá no transbordo. Glória a Deus, Tati. Ele que vem ou nós que iremos até ele. Olha, eu diria que nós primeiro vamos até ele. Nós morremos primeiro para nós mesmos, Tati. Primeiro a gente morre para nós mesmos, para nossa vontade, para nossa opinião, para o nosso jeito. E muitas vezes, assim, até para os ambientes que nós estamos, para os nossos relacionamentos. Nós morremos e vamos até Jesus. Vamos ao encontro dele. Porque eu entendo que Jesus, ele volta e se encontra todos os dias com pessoas que se derramam na presença dele, reconhecendo quem são. Ele volta para aquelas pessoas naquele dia e Jesus começa uma transformação. Mas eu falo voltar no sentido literal mesmo, porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar nos ares. Ele vai voltar para nos encontrar. Então, nesse sentido literal, quando eu estou falando aqui de nós sermos pessoas que anunciamos o Evangelho, falamos do amor de Jesus, anunciamos para as pessoas que Jesus vai voltar. Elas precisam se arrepender, elas precisam aceitar a mensagem da cruz, elas precisam receber a mensagem de salvação, elas precisam reconhecer que existe um Salvador para elas, existe um Senhor que pode mudar a vida delas e que vai voltar. Por quê? Porque senão muitas pessoas vão para o inferno. E hoje essa responsabilidade é nossa de anunciar. Todos vão querer, todos vão aceitar? Não. Mas não cabe a nós, né, saber se é esse ou aquele. Cabe a nós anunciar, porque o Senhor disse, anunciem e vão para todo mundo, ide, pregue o evangelho a toda criatura e ensine-os tudo que eu ordenei para vocês. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a coisa mais linda, é a coisa mais linda. E a gente para observar, a gente vai esmorecendo. Percebe? Primeiro a gente esmorece na nossa vida espiritual, depois a gente vai esmorecendo na nossa vida ministerial. Daqui a pouco a gente não está mais em comunhão com a comunidade de fé, porque a gente vai parando. A gente não vai mais 2, 3 vezes na semana, vai uma vez só, às vezes não vai nem uma vez, vai de a cada 15 dias, às vezes vai um mês. E quando a gente vai ver, a gente já está longe, sabe, dos lugares onde a profecia ela é manifesta. E aí a gente vai dentro de nós apagando aquela chama, que aqui a gente vê a Ana, ó, a palavra fala que Ana, ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção. Então ela falava para quem? Ela falava para os irmãos em Cristo dela, para os irmãos lá da igreja. Ela falava para aqueles que estavam esperando, estavam na mesma expectativa. E às vezes a gente está caminhando, às vezes a gente está passando por tantas situações e a gente acaba se encontrando com pessoas que a gente acaba comentando as nossas lutas, as nossas dores, né? E a pessoa começa a falar, mas é assim mesmo, e o tempo tá ruim, o desemprego, e a saúde, e o governo, e a igreja, e a pessoa começa a falar tantas coisas e falar, é verdade, né? É verdade, você tem razão, acho que é isso mesmo. A gente vai se moldando ao ambiente que a gente está. Então, se a gente passa a estar no ambiente que a gente está ouvindo a palavra de Deus, e estamos manifestando, você vai começar a falar para as pessoas a respeito do Salvador. Você vai começar a falar a respeito da redenção, que ele vai vir sim, ele vai sim vir nos trazer remissão. Ana, ela aguardava a redenção. E uma pergunta que eu faço, você aguarda essa redenção? Você aguarda o resgate de Jesus? Gente, você sabe que a morte, a gente não precisa ter medo da morte. A gente só tem medo da morte porque a gente não sabe o que tem depois. E eu quero te dizer, a Bíblia fala o que tem depois. A Bíblia fala. Uma das coisas que a gente pode observar, e é muito comum, talvez você nem se lembre, quando a gente para observar Jesus na cruz do Calvário com aqueles 2 ladrões do lado dele, um começa a falar, vai, desce daí, você não é o Cristo, você não é o tal, você não é o cara, vai, desce. Jesus nem respondeu. O outro falou assim,
Fica quieto, o que você está falando? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele, o que ele fez? Ele não fez nada. Aí ele disse, mestre, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí o Senhor falou para ele naquele momento, hoje mesmo, você estará no paraíso comigo. Um jardim lindo, perfeito. Então a gente só tem medo da morte porque a gente não sabe o que tem pós essa vida que nós estamos vivendo aqui. E aqui é uma viagem, nós estamos de passagem aqui. E o que tem preparado para nós nunca subiu ao nosso coração, nem nunca chegou nas nossas melhores imaginações. Entende? Então às vezes a gente tem medo, a gente não quer. Mas essa não é a visão. Paz, pastor. Boa noite. Mas essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente tenha esse anseio, essa expectativa. Não é? E que a gente continue na nossa vida de fé, principalmente no tempo do fim. Quando você chega aqui, ó, queria que você abrisse comigo bem rapidinho a palavra em Hebreus. A gente já está encerrando, tá, gente? Hebreus capítulo 10. Chega comigo aí para você ver o que o Senhor fala. Porque o Senhor fala para nós aqui que nós não podemos abandonar as nossas práticas. Ó, Hebreus capítulo 10, versículo 24, tá? Vamos ler a partir do versículo 23. Hebreus 10, 23 diz assim, ó. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Ou se apegue com firmeza. Se apegue com firmeza à esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa, ele é fiel. Então ele está falando, se apegue. Somos nós que temos que nos apegar. Somos nós que temos que considerar, guardar firme. Né? Aí ele fala no versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí você vai ver que ele fala o que aqui no versículo 25? E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, antes façamos encorajamento, antes vamos procurar encorajar os nossos irmãos. Aí ele fala no versículo 25 ainda, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tanto mais agora que a gente está vendo que o dia do Senhor se aproxima. Então a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos ser como Ana. Né? Ana, ela não tinha idade. Ana, ela morava no templo. Ana era uma mulher que adorava com jejum e oração. Essa é a prática que nós precisamos. Nós não podemos abandonar. Jejum e oração, ela é uma arma. É uma arma de guerra. Ela é uma arma espiritual. Você vai ler Efésios, fala das orações. Quando a gente vai ver a palavra de Deus falando de jejum, o Senhor estava falando para os discípulos que tinha castas de demônio que ela só se expulsava com jejum e oração. Mas por quê? É o jejum? Não, é a sua santificação. É que aquele momento você tá se abstendo a sua carne de alimentar, né, fisicamente, alimentos sólidos, e você está buscando alimento espiritual. Aí você vai buscar Deus, você vai orar, você vai meditar na palavra, você vai louvar. Então você vai se aproximar de Deus. E o que você vai estar fazendo? Se santificando. É por isso que você vence Satanás. É por isso que você vence os demônios. Entende? E Ana, ela estava nesse ambiente. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Oi, pastora Jan, minha linda. Você precisa entender uma coisa. Deixa eu te falar. Esse negócio de falar que a gente não precisa de igreja para servir a Deus, pelo amor de Deus. A gente precisa ter uma mentalidade, né, santificada. Aí a gente precisa compreender o que a palavra de Deus fala. Porque a palavra de Deus fala que nós somos corpo. E na nossa unidade, né, nós somos membro, melhor dizendo. E na nossa unidade a gente forma o corpo de Cristo. Entende? E um membro fora do corpo, ele morre. É fato, você vê dentro da biologia, né? Se uma pessoa ela perde um membro, por menor que seja, vamos pensar no dedo mindinho. Se ela perde um membro,
Ela pega aquele membro correndo e corre para o hospital para ver se consegue fazer o enxerto. Mas dependendo do tempo, dependendo do como aconteceu, de várias circunstâncias, se aquele dedo ficar, se aquele membro ficar por muito tempo fora do corpo, ele morre. Não tem como você enxertar, né? Assim também é a nossa vida. E aí as pessoas falam que tem condição delas viverem uma vida com Deus sem a igreja. Não tem como. Porque a Bíblia fala que é para nós encorajarmos uns aos outros, incentivarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Né? Assistir na necessidade, principalmente aos da família da fé. Tem vários versículos que falam sobre isso. E a igreja, ela nos auxilia no ensino da doutrina, da sã doutrina, para que a gente possa caminhar dentro de uma conduta, para que a gente possa aprender a ser respeitável, não violento, né? E tantas coisas que a gente vai observando, que não dá para lembrar tudo. Mas é na igreja, no contexto, congregação, comunidade de fé, que eu vou aprendendo. Eu vou aprendendo costumes, eu vou aprendendo a palavra de Deus, eu vou aprendendo como falar, eu aprendo como me comportar, eu aprendo a profetizar, eu aprendo a me manifestar. Então não existe vida com Deus fora da igreja. Eu não estou falando que você precisa ter uma função dentro do movimento de igreja. Não estou falando isso. Mas você precisa ter uma comunidade de fé, uma família da fé para chamar de sua família. Não dá também para a gente ficar só na internet, assistindo ministração daqui, dali, e ficar dentro de casa ali. Não, a gente precisa sair. Por quê? Você precisa edificar pessoas e pessoas precisam edificar você. Tem pessoas precisando de você. Você precisa de pessoas para te ajudar nessa caminhada, na jornada de fé, na caminhada cristã. Nós precisamos. Aí você pode falar, mas é muito difícil, igreja, isso aqui, viu? Onde tem gente, é difícil. Bem-vindo ao planeta Terra. Não é só igreja. Igreja é lugar de gente, e gente imperfeito. E a gente está lá para se aperfeiçoar. Se a gente tiver tudo perfeito, a gente sobe que nem um foguete para a glória e só dá aleluia. Ó, Tati, é possível, mas é realmente muito difícil. Eu diria que não é possível, Tati, porque assim a gente vai acabando se distanciando. Pode ser que seja aí, né? Algumas pessoas, quando a gente chegar nesse momento de uma grande perseguição, onde seja impossível mesmo, a gente vai falar, meu Deus, por que não aproveitei quando podia? Pra mim é impossível, tá? Pra mim é impossível. Eu amo a igreja, gente. Eu amo ambiente de igreja. Eu amo o povo, eu amo servir, eu amo estar com os meus irmãos, eu amo louvar junto com o povo, eu amo adorar coletivamente. Eu amo aquela atmosfera de unção. Eu amo quando o Senhor se manifesta coletivamente, que nem fala em Atos. Quando o Senhor derramou um poder sobre todos e todos falaram em línguas. Eu amo. Aí vou corrigir então, Tati, tá bom? Pra mim é impossível. Pra mim, gata, é impossível. Pra mim, nossa, eu amo igreja, eu amo tudo que envolve a igreja. E eu sei que a gente vai se aperfeiçoando muito. Então a gente precisa parar para pensar no tempo do fim que nós estamos vivendo, né? Eu vou falar para você assim que, nossa, se eu pudesse assim, eu faria muito mais. É que eu sou uma só, né? Eu sou uma só. Mas eu amo tudo aquilo que envolve, eu amo demais, eu aprendo muito, né, aprendo demais, tô sempre aprendendo. Então, pra gente encerrar, eu queria que você chegasse em Tito aí, pra gente agora fechar mesmo, porque a hora voa, a hora ruge, e a gente precisa dormir, né, gente? Porque, ó, a noite é uma criança, mas a gente já não é mais. Eu sou uma jovem senhora. Ó, Tito fala do quê? Tito fala sobre a esperança, né? Tito fala dessa bendita esperança que nós estamos aguardando. Ó, o pastor também no transbordo, glória a Deus. A Sandra também estava aí, né? A Sandra, ó. A Sandra, gente, dá trabalho. Dá trabalho, gente, dá trabalho muito, Sandra.
Mas é aí que a gente vai se aperfeiçoando. É ferro afiando ferro, a palavra de Deus fala. Né? Isso, Tati, a energia é boa demais. Eu amo, gente. Amo igreja, amo. Como eu amo, sou apaixonada. Ai, meu Deus. Ô, gente, eu sou bagunçada. Eu sou tão bagunçada aqui que eu tô tentando ver, não consigo. Ó o pastor falando, ó. Igreja eu trato como um casamento quando casamos. Queremos aumentar a família e quando aceitamos a Cristo, queremos estar juntos com os irmãos. É isso. Eu amo. E é isso mesmo, né, pastor? Porque às vezes, que nem a Sandra falou que gente dá trabalho. Mas quando a gente pensa assim, que é top essa sua visão de casamento, a gente vai pensar que a gente está lidando com pessoas, é a nossa família da fé. Família tem, às vezes, uns arrepia os pelos um pro outro, de vez em quando. Até dá uns rugidos mais alto, fica separado, mas daqui a pouco tá junto de novo, faz as pazes, tá tudo bem. Porque família é assim, tem problema também. A gente não vai encontrar a igreja perfeita. E eu não sei quem disse isso certa vez, que falou, olha, se você encontrar uma igreja perfeita, não vai nela, porque se você for nela, você estragou, deixou de ser perfeita. Porque não tem, né? Não tem como. Não tem como, né? Então eu vejo também assim, a igreja como uma família. E é isso. Ó, pastora Jan, ninguém é igreja sozinho, afinal somos membros do corpo. Uau, é isso mesmo. Ninguém é igreja sozinho. Glória a Deus, é verdade. Eu vou falar, eu sou dependente de ajudar, de ajuda e de ajudar, eu sou muito dependente. Eu amo, gente, eu amo, eu gosto demais. Vamos chegar em Tito, gente, senão não vai embora hoje. Tito capítulo 2, versículo 12. Chega aí em Tito, depois de Timóteo, tá bom? Pra gente falar aqui, ó. Você vai ver aqui que Ana, ela é um modelo para nós. Ela é um modelo para nós de como a gente deve viver nesse presente século. Como uma mulher justa, como uma mulher amável, uma mulher que vivia uma expectativa da redenção, uma mulher que ela estava assim, ela se sentia ativa com 84 anos, ela estava ativa ministerialmente, ela estava ativa espiritualmente, ela não colocava desculpa pela idade. Ela não colocava desculpa. Então ela era ativa, uma mulher totalmente ativa espiritualmente, ela era uma mulher totalmente ativa ministerialmente, ela era uma mulher ativa na evangelização, ela falava e ela estava no momento certo. O próprio Espírito Santo levou ela ali, naquele momento. E Tito, capítulo 2, versículo 12, fala assim, vamos ler a partir do 11? Daí dá mais sentido. Ó, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a crueldade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos terminar de ler. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Uau, que demais essa palavra! O que o Senhor fala para nós? Que a graça de Deus, ela se manifesta salvadora para todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que eu falo ali que isso que o autor colocou ali, que num momento assim, até no momento que o Messias, né, ele foi ali anunciado e Simeão estava ali naquela hora, o Senhor levou ele lá, levou Ana. Era um casal, um homem e uma mulher que pôde contemplar a chegada do Messias. Quando o Messias chegou, e nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor. E eu tenho uma grande expectativa, eu aguardo todos os dias que o Senhor venha. Então a gente precisa assim, olhar para Ana e ver ela como um modelo mesmo de como nós vamos viver nesse presente século. Assim como o Tito fala aqui, olha, educando-nos para que renegadas a crueldade e as paixões mundanas. Então a gente precisa se educar. A gente vai precisar se educar a voltar à prática devocional. A gente vai precisar se educar a voltar à prática ministerial. Se você tem um ministério, você precisa voltar. É você se educar, é você se disciplinar.
Não é? A palavra de Deus está falando isso para nós. É você voltar aí para a sua comunidade de fé. E se você não tem mais a sua comunidade de fé, por N motivos isso independe, procure uma comunidade, uma congregação, para que você passe a fazer parte desse corpo. Entende? Porque ele fala aqui, olha, educando-nos. Somos nós que vamos nos educar. Para quê? Renegadas as impiedades e paixões mundanas. Você está vendo que aquilo até que a pastora falou aí, a pastora Genete, falou que ninguém é igreja sozinho. Olha o que ele fala aqui, olha. Então a gente vai nos educar para que a gente consiga renegar a crueldade, renegar a impiedade e as paixões mundanas. Então se a gente não se educar, né, para manifestar essa graça salvadora, que veio para todos, mas a gente precisa ter uma disponibilidade, a gente precisa ter, assim, uma decisão. Além de estar disponível, a gente precisa ter uma decisão. Eu decido e agora eu vou ter disposição para fazer. Então você toma a decisão e depois você tem a atitude de estar fazendo, né? Você vê que ele fala aqui que é para a gente renegar, senão a gente não consegue. Se nós não nos educarmos, a gente não vai conseguir renegar a crueldade, renegar as paixões mundanas, as coisas que a gente ama, tem uma paixão de estar praticando, só que leva para a morte, porque o pecado nos leva para a morte, ele gera, né, a morte. Aí ele fala, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. O que isso quer dizer? Se a gente olhar para Ana, a gente vai observar que Ana é um modelo de nós darmos evidências da nossa salvação. É isso. Porque uma pessoa que ela vive no presente século de forma sensata, de forma justa e piedosa, ela está demonstrando, ela está dando evidências da sua salvação. Ela está dando evidências claras que ela aguarda a bendita esperança. Quem é a bendita esperança? Jesus. Então que você possa olhar para Ana e decidir que você é uma mulher no tempo do fim. Uma mulher que está assim ativa, uma mulher que está decidida, uma mulher que está assim com uma chama queimando a viver esse presente século de forma justa, amável, de forma sensata, de forma a estar se educando todos os dias. Amém? Para que a gente possa sempre estar aguardando com muita alegria a nossa bendita esperança. Eu acredito, aí é por minha conta, tá? Eu acredito. Nós temos um grande potencial de sermos a geração que vamos ver aí a vinda, né? A segunda vinda do Messias, de Jesus. Eu espero que seja, torço para isso. Pero que sim, pero que não, a gente continua firme nos educando, né? Para a gente renegar a crueldade, a impiedade e as paixões mundanas, porque o diabo nos cerca 24 horas. Você recebe essa palavra? Iris, que Deus te abençoe, ensinamento maravilhoso, devemos seguir o exemplo de Ana. Devemos, minha querida, devemos mesmo. Amém, Anne, o Senhor vai te ajudar. Se disponha, que o Senhor vai te ajudar. Vamos orar? Aba, obrigada. Obrigada pelo exemplo de Ana, obrigada por essa mulher que estava num momento oportuno, na hora certa, estava no lugar certo e próximo de pessoas certas. Ah, Jesus, obrigada. Obrigado porque o Senhor nos ensina que o ambiente, as pessoas, o lugar que nós estamos também interfere muito em nós. Ah, Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos diz que não há idade, não há limite para quem tem o Senhor. Quem tem o Senhor como único e suficiente Salvador, quem olha para ti e espera com grande expectativa a manifestação da sua glória, como nós lemos aqui em Tito, Senhor. Ah, meu Deus, nós esperamos, nós aguardamos essa bendita esperança e a manifestação da sua glória. Não há idade para quem aguarda e para quem manifesta a sua glória, não há idade. Ah, Senhor, renova as nossas forças, abre a nossa visão, abre os nossos sentidos. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que a gente, ouvindo essa palavra, vendo essa palavra, nós venhamos, Pai, acolher no nosso espírito e a gente venha praticar com o nosso corpo.
Que nós, Senhor, venhamos entender essa palavra, Senhor, e venhamos receber como uma revelação daquilo que nós precisamos fazer. Que nós venhamos nos mover para isso. Que nós venhamos receber essa palavra como uma palavra também profética e que nos impulsiona a voltar para o caminho de estar na tua casa, de voltar para o ministério, de voltar às práticas espirituais, de jejum, de oração, de adoração, de louvor, de momentos de devoção, de momentos de intimidade com o Senhor. Meu Deus, que nós venhamos nos impulsionar a isso, assim como Ana nos dá esse exemplo. É o que eu te peço. Pai, nós queremos aprender com essa mulher que passou por um processo de luto e não parou. E quantas vezes a gente passa por situações, Pai, por situações diversas, às vezes situações de luto, às vezes as situações de traição, de decepção, de roubo, entre tantas coisas, Pai, que nos fere, nos machuca e tem até o poder de nos paralisar. Quantas vezes nós paramos? E essa mulher passou pelo luto e não parou. Ela se lançou no Senhor, ela se lançou na tua obra, ela se lançou nas coisas do Senhor e teve o privilégio de ver o Salvador antes de voltar para casa. Porque ela, com 84 anos, ela pôde te ver. Ela pôde ver a tua vinda, assim como Simeão também viu, Senhor. Oh, meu Pai. Duas pessoas que já estavam idosas e que tinham todos os motivos para perder as esperanças. Eles guardavam a bendita esperança. Eles acreditavam com toda a força na promessa. Eu acredito em cada uma das suas promessas. Eu acredito, Senhor, que eu vou viver, que nós viveremos cada uma das suas boas promessas. Independente do tempo, independente do ambiente, do lugar que nós estivermos, nós vamos viver e nós vamos ver, porque o teu Espírito nos guiará ao lugar do cumprimento da promessa. Em nome de Jesus. Pai, nos concede uma noite de paz, de tranquilidade, nos concede uma noite de sono, de desfrute do descanso e que a gente possa acordar bem, dispostas para o dia que nos está proposto. É o que eu te peço em nome de Jesus. E te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus amigos e irmãos que estão aqui me acompanhando nesse momento. Que a tua bênção seja sobre eles. E eu quero concordar com cada pedido de oração que eles estão fazendo, Deus. Segundo a tua vontade, eu concordo. Eu profetizo, Senhor, a manifestação do teu milagre. Eu profetizo, Senhor, reconciliação. Eu profetizo cura. Eu profetizo porta aberta. Eu profetizo resgate, redenção. Eu profetizo comunhão sobre a vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo. Eu profetizo, Pai, e concordo com a oração deles. Que assim seja, conforme a tua vontade. Manifesto, Senhor, o milagre que eles tanto pedem e esperam, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora, nesse exato momento e para sempre.